Olá pessoal, eu sou Gilberto Varão, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade aqui no canal Toy História com os dias comemorativos do mês de novembro. Hoje nosso tema é a Proclamação da República. Você sabe exatamente o que foi? Ao lado do 7 de setembro e da abolição da escravidão, o dia da Proclamação da República é o acontecimento mais importante da nossa história, isso mesmo. Em setembro de 1822, não ficamos de fato independentes de Portugal e em maio de 1888, na prática, os negros não tiveram a tão sonhada e prometida liberdade. Assim sendo, não é nenhum exagero dizer que o dia 15 de novembro é a data mais importante do nosso calendário nacional. Desde o descobrimento em 1500 até o dia 15 de novembro de 1889, éramos regidos pela monarquia, pelo rei. E mesmo depois da independência de Portugal, ainda ficou aquele sentimento de que estávamos ligados diretamente à metrópole lusitana. Visto que o rei, por vezes, estava com os pés aqui no Brasil e a cabeça lá em Portugal. Então, encerra-se o período monárquico, o reinado de Dom Pedro II, e inicia a República, com o Marechal Deodoro da Fonseca, encabeçando o modelo de governo que perdura até os dias atuais. E apesar de todas as polêmicas e dificuldades que o país tem enfrentado nos últimos anos, esse é o sistema de governo que tem dado certo, ou não? Bom, depois vocês deixam aí nos comentários, beleza? Vamos a partir daqui saber o que de fato aconteceu para a queda da monarquia. A proclamação da República ocorreu por causa do desgaste e da perda de popularidade do rei. Com isso, o movimento de militares aliado a alguns civis conspirou para derrubar a monarquia e proclamar a República. Na década de 1870, o Brasil tinha acabado de sair vitorioso da Guerra do Paraguai, lembra? O exército brasileiro passou a demandar mais direitos e benefícios por todos os esforços realizados durante o conflito. Duas das grandes exigências dos militares eram o aumento salarial e a melhoria no sistema de promoção da carreira. Os militares sentiam-se desmotivados e sem prestígio algum. Essa insatisfação com a monarquia deu força para a propagação de ideias como o positivismo, que aqui no Brasil levou os militares a defenderem a instalação de uma república autoritária como caminho para a modernização do país. Os constantes atritos entre militares e a monarquia, sobretudo na década de 1880, foram fundamentais para que eles se movimentassem pela instalação da República, desse novo modelo de governo. A monarquia brasileira também perdeu o apoio de outros grupos, como a Igreja Católica e os cafeicultores paulistas, a elite que comandavam aqui o país. Os ex-proprietários de escravos queriam ser indenizados pelo prejuízo da abolição. O republicanismo, por sua vez, estava em crescimento. Nesse período, surgiram os primeiros partidos para defender a instalação da República. Entre republicanos influentes no Brasil da época estão Aristides Lobo, Quintino Bocaiúva, Campos Salles, Benjamin Constant e outros. Com a monarquia perdendo o apoio dos militares, dos cafeicultores, da igreja e observando o aumento e fortalecimento evidente dos republicanistas, espera-se que o regime monárquico fosse realizar algumas reformas no país, e uma das mais aguardadas era a transformação em uma nação federalista. O federalismo era um desejo antigo das elites políticas do Brasil, uma vez que esse modelo impunha a descentralização política e favorecia a consolidação dos interesses regionais dessas elites. Quando o Visconde de Ouro Preto assumiu o gabinete ministerial, esperava-se que ele fosse realizar essa reforma, o que não aconteceu. Outras insatisfações na época eram
a economia ruim, a sucessão do trono brasileiro, etc. Os historiadores falam atualmente que os eventos que se passaram nesse dia fizeram parte de um golpe contra a monarquia, uma vez que a transição do regime não foi democrática e não contou com a participação popular, tendo sido um movimento da elite. Então, todas as insatisfações citadas resultaram em um movimento que conspirou para a derrubada da monarquia. A proclamação da República, no entanto, foi feita mais na base do improviso do que no planejamento. Poucos dias antes do golpe, os republicanos se reuniram com o Marechal Deodoro da Fonseca, que era um dos nomes mais influentes do exército, para convencê-lo a participar de uma ação contra o Visconde de Ouro Preto. No dia 15 de novembro, Deodoro da Fonseca liderou uma tropa de militares que cercou o gabinete ministerial e destituiu o Visconde de Ouro Preto do cargo. A monarquia, no entanto, não tinha caído ainda, pois Deodoro não derrubou o regime, o sistema, mas o gabinete. Ao longo do dia 15, houve uma série de articulações políticas que culminou com o vereador José do Patrocínio oficializando a República no fim do dia. O imperador Dom Pedro II tentou organizar um novo gabinete e o seu genro Conde Deu tentou mobilizar uma resistência para evitar a derrubada da monarquia, mas os esforços foram em vão. Um governo provisório foi formado e uma das primeiras ordens foi a expulsão da família real. O imperador e sua família fugiram do Brasil em 17 de novembro de 1889, ou seja, 2 dias após a instauração da República. O Marechal Deodoro da Fonseca foi escolhido para ser o presidente provisório do Brasil. Por que comemorar o dia 15 de novembro? Sabemos que o dia 15 de novembro é um feriado nacional e o ato de transformar o dia em feriado foi uma medida tomada pelo governo provisório poucas semanas depois da derrubada da monarquia. Isso aconteceu como uma forma de dar legitimidade à República do Brasil, pois, como o regime tinha acabado de ser instalado, era necessário criar datas para celebrá-lo e fixá-lo na mentalidade do povo, do brasileiro. Com o passar do tempo, a importância do dia 15 de novembro como símbolo pátrio foi reforçada por outros governantes do Brasil. Existiram leis que confirmaram o status do feriado nacional para o dia 15 de novembro durante o governo de Getúlio Vargas, de Eurico Gaspar Dutra e, mais recentemente, de Fernando Henrique Cardoso. A lei atual que confirmou o status do feriado para o dia 15 de novembro é a Lei número 10.607, do dia 19 de dezembro de 2002. A República no Brasil foi instaurada de maneira golpista, mas atualmente esse regime tem respaldo legal, uma vez que foi escolhido pela população. Isso ocorreu por meio de um plebiscito realizado em 21 de abril de 1993. Essa lei foi resultado de uma disposição constitucional transitória, então tinha validade temporária da Constituição de 1988. O plebiscito contou com mais de 67 milhões de votos e a população brasileira escolheu a República como forma de governo e o presidencialismo como sistema governamental. Beleza, pessoal? Então, estamos finalizando esse vídeo. Eu espero que você tenha entendido bem sobre a proclamação da República no dia 15 de novembro de 1889. E eu te pergunto, você tem o que comemorar? Ou você gosta mesmo do feriado para ficar em casa, descansando e assistindo os vídeos do canal Toy História? Bom, se você gostou do vídeo, deixe o seu like, faça um comentário e se inscreva no canal. E a gente se encontra já nos próximos vídeos, beleza? Como sempre, o meu muito obrigado.